Minha gente, estamos iniciando um módulo para falar sobre Defensoria Pública. Importante destacar que sobre essa instituição é relevante que você tenha à mão, primeiro, a Constituição Federal. Segundo, a Lei Complementar 80 de 94, que é uma norma que dispõe sobre a organização da Defensoria Pública. A primeira é a Constituição Federal, a segunda é a Lei Complementar 80 de 94. Essa Lei Complementar 80 de 94, ela é conhecida como Lei Orgânica Nacional. Em terceiro plano, importa o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 2016. Em quarto plano, importa a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Em quinto plano, a Lei Complementar Estadual número 6 do ano 77. Essa Lei Complementar Estadual, que é a quarta norma por nós aqui mencionada, ela é considerada a Lei Orgânica Estadual. A Defensoria Pública tem a Lei Orgânica Nacional e a Lei Orgânica Estadual. A Lei Complementar 80 de 94 é a Lei Orgânica Nacional. E a Lei Complementar 6 de 77, do ano 77, é a Lei Orgânica Estadual. E em sexto plano, algumas deliberações que vamos dispor, notadamente a deliberação 124 e deliberação 125, ambas do Conselho Superior da Defensoria. Pois bem, em caráter introdutório, relevava destacar a vocês estas 6 normas, quais? Constituição Federal, Lei Complementar 80 de 94, Código de Processo Civil, Constituição do Estado do Rio de Janeiro, Lei Complementar Estadual número 6 do ano 77 e deliberações do Conselho Superior, números 124 e 125. Essas 6 normas são as de maior relevo que importa para a gente aí estudar Defensoria. Destacado as normas fundamentais, vamos de imediato começar o estudo da Constituição Federal. A Constituição da República Federativa do Brasil, ela dispõe sobre defensoria em diversas passagens. As principais são o artigo 5º, no seu inciso 74, depois o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, depois o artigo 134. E esses dispositivos que versam sobre defensoria, nós vamos começar examinando a Constituição no artigo 134. Transcrevi para vocês a Constituição Federal no artigo 134. Importa que você tenha esta norma à mão, pois é com o exame desta norma que vocês vão distrair aí as principais ponderações. Constituição da República, artigo 134. O que ali releva para a gente? O que aí é importante para que você conheça? Eu quero que você visualize nesse artigo 134 uma observação. Primeiro, ele fala da instituição, ele fala da Defensoria Pública, depois, ao dizer um pouco sobre ela, ele dá a sua função e diz quem é o tomador do serviço. Observe que a Defensoria Pública, sobre Defensoria Pública, importa que você visualize a instituição, o serviço que ela presta e o tomador do serviço. Perceba que tem aí um tripé. É fundamental que você entenda o assunto olhando sobre essas 3 óticas. Estamos diante de uma instituição que ela presta um serviço. E que serviço é esse? A quem esse serviço é prestado? Então perceba, trata-se de uma instituição. É o primeiro ângulo importante que você visualize. Essa instituição, lá nós temos defensores públicos, lá nós vamos encontrar profissionais trabalhando, fazendo o quê? Prestando um serviço. E que serviço é esse? Diz a norma. Está lá a sua incumbência, está lá a sua função. Qual é a função da defensoria? Qual é o serviço que ela presta? Vamos detalhar. Ora, se temos uma instituição prestando um serviço, importa que você também visualize quem é o tomador do serviço.
Daqui de plano você consegue visualizar no texto constitucional que ele usa uma expressão. Esse serviço é prestado em favor do necessitado. O necessitado para a gente é o tomador do serviço. Então eu quero que você visualize. Estamos na Constituição Federal e lá você encontra no 134 uma instituição que presta um serviço e o tomador do serviço é denominado necessitado, ok? Feita essa visualização, importa para mim destacar também que tenho aqui transcrito para vocês o artigo 134 da Constituição Federal com redação dada pela Emenda Constitucional 80 de 94. A Constituição da República sofreu diversas alterações. A Defensoria, inclusive, lá no 134, ou melhor, aqui no 134, recebeu algumas alterações. Temos, por exemplo, a Emenda 45 de 2004, para a gente importa, ela dispôs sobre a autonomia da Defensoria Pública. Depois tem a Emenda 74 de 2013, falou também de autonomia da Defensoria Pública, sendo que essa autonomia outrora que cabia ao Estado foi estendida à Defensoria da União e à Defensoria do Distrito Federal. E em terceiro momento, nós temos a Emenda Constitucional 80. A Emenda Constitucional 80 reafirmou a autonomia da Defensoria Pública, dando inclusive à instituição a iniciativa de projeto de lei sobre. Ok? Então, importa que você que está aí em casa assistindo, que examinemos o texto constitucional devidamente atualizado com as emendas constitucionais 3 principais. Qual? A 45 de 2004, a 74 de 2013 e a 80 de 2014. Existem uma série de outras emendas, né? Tem várias outras emendas que também dispuseram sobre defensoria, a exemplo da emenda 98, que fala de orçamento, mas para nós importa as emendas que têm um reflexo direto no que se refere à autonomia da defensoria. Que emendas constitucionais são essas? 45, 74 e 80, ok? Então importa, verifique aí se a sua Constituição está devidamente atualizada pela Emenda Constitucional 80 de 94. Tá, e quais foram as inovações? O que importa relevar para a gente? Olha só, o artigo 134 da Constituição, ele aparece no 4º capítulo. Outrora, ele falava das funções essenciais, falava do MP, da advocacia pública e depois advocacia e defensoria de forma junta. O que aconteceu com o artigo 134? O que aconteceu com a Emenda Constitucional 80. A Emenda Constitucional 80 colocou a Defensoria Pública num tópico distinto. Tá lá. A Defensoria Pública é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado. Preciso que você destaque isso. A Constituição, notadamente pela Emenda Constitucional 80 de 94, deu à Defensoria Pública um tópico em destaque. Das funções essenciais à Justiça, tem o Ministério Público, tem a Advocacia Pública, tem a Advocacia Privada e tem a Defensoria Pública. A Defensoria Pública aparece destacada numa quarta seção, ok? Então, estamos diante de uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado. Isso fortaleceu muito a instituição. Perceba que outrora ela era tratada em conjunto com a advocacia privada, falava da advocacia e da defensoria. Hoje, com a emenda 80 de 2014, ela ganhou um tópico separado. E esse tópico separado, inclusive, inspirou a elaboração do Código de Processo Civil. Se vocês bem constatarem, o Código de Processo Civil, que é de 2015, ele trouxe um dispositivo, ele trouxe uma seção, ele trouxe um tópico particular à defensoria, que vai dos artigos 185 a 187. Ou seja, o Código de Processo Civil, seguindo a orientação da Constituição Federal, que dá à Defensoria Pública um tópico autônomo, o Código de Processo Civil também o fez. Você vai perceber, constatar,
que dentro do Código de Processo Civil, a Defensoria Pública tem um tratamento especial, tem um tratamento específico lá no artigo 185 a 187. Naturalmente, o CPC fala da Defensoria Pública em mais de 40 passagens, sendo que existe um capítulo específico para a Defensoria, ok? Então, a importância da emenda 80 é que ela colocou a Defensoria num tópico particular e isso, inclusive, inspirou outras normas, qual, a exemplo, o Código de Processo Civil. Pois bem, é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Qual é o destaque disso? Qual é a relevância desse assunto? Pois bem, durante muito tempo se argumentou que a Defensoria Pública era um órgão. Isso trouxe muitos reflexos nas hipóteses quando a Defensoria Pública litiga contra ao Estado. Imagine a seguinte hipótese. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em ações referentes a remédios, saúde de maneira geral, a Defensoria do Estado propõe ações em face do Estado. Ao final, se a Defensoria Pública é vencedora da demanda, pergunta-se, caberia a condenação do réu do Estado do Rio de Janeiro a pagar custas e honorários na sucumbência em favor da Defensoria? Essa é a grande questão. Essa questão, durante muitos anos, ela foi entendida no seguinte sentido: não cabe o Estado ser condenado em favor da Defensoria na litigância, nos honorários. Por que não caberia? Entendeu-se durante muito tempo que a Defensoria Pública era órgão do Estado. Ora, se a Defensoria Pública do Estado é considerada um órgão do Estado do Rio de Janeiro, não poderia o Estado do Rio de Janeiro ser credor e devedor ao mesmo tempo. Em isso acontecendo, haveria uma confusão. Nesse sentido, temos duas súmulas na ordem jurídica. Você tem o enunciado 80 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o enunciado 421 do STJ. Enunciado 80 do TJRJ, assim como súmula 421, tem o entendimento segundo o qual a Defensoria Pública é um órgão do Estado. Logo, não caberia a condenação em honorários, tendo em vista ser uma confusão. O Estado é o devedor e a Defensoria Pública é um órgão desse Estado devedor. Credor e devedor se confundem numa única pessoa, logo não haveria condenação em honorários. Pois bem, esse entendimento desses dois enunciados está superado. A Constituição, no artigo 134, por força da emenda constitucional 80, que deu mais relevo, e esse tema chegou a ser discutido no Supremo Tribunal Federal, na ação rescisória 1937, quando então o relator, ministro Gilmar Mendes, proferiu o julgamento, fortalecendo aí o conceito de defensoria como uma instituição. A Defensoria Pública é uma instituição que goza de autonomia. Logo, quando a Defensoria Pública do Estado litiga contra o Estado, cabe sim a condenação em honorários. Se a Defensoria da União litiga contra a União, cabe sim condenação em honorários, porque a Defensoria Pública é uma o quê? Instituição. Esse tema foi reafirmado com a emenda constitucional 80 de 94 e essa emenda constitucional 80 de 94 ela é mencionada lá na ação rescisória em que foi julgada pelo plenário do STF. Com isso, temos aí um divisor das águas. Foi mais ou menos em junho de 2017, onde o Supremo Tribunal Federal tem a decisão no plenário sustentando, determinando que a Defensoria Pública é uma instituição que tem uma natureza diferente do Estado. Logo, cabe sim a condenação em honorários. Importante esse destaque, porque temos aí esse momento inaugural. Em linhas pretéritas, qual era comum a decisão? A não condenação em honorários. A partir de 2017, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, nós temos aí esse viés novo, onde a Defensoria Pública tem a sua autonomia fortalecida, cabendo, portanto, quando litiga em face do Estado, condenação em seu favor. Ok? Bem, a Defensoria Pública é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Esse era o primeiro destaque que eu queria dar para vocês. E o segundo destaque diz lá
incumbindo-lhe. A pergunta que se faz é: qual é a função da Defensoria Pública? A Defensoria Pública tem uma série de atribuições, tem uma série de funções, uma série de incumbências, e é importante que você bem visualize. Aqui na Constituição Federal você encontra aí as funções genéricas. É importante que, junto a essa palavra função aqui, você coloque assim: ver Lei Complementar 80 de 94, no natural, artigo 4º. O rol das incumbências ou atribuições ou função da Defensoria Pública você encontra também nesse artigo 4º da Lei Orgânica Nacional, que será objeto de análise posterior nossa. Importa destacar nesse momento que aqui a Constituição diz: a Defensoria Pública é uma instituição essencial permanente, essencial à função institucional do Estado, incumbindo-lhe. Perceba, olha os destaques que tem aqui. Incumbindo o quê? A orientação jurídica. Depois, promoção dos direitos humanos. Depois, defesa em todos os graus, em todos os graus na via judicial e extrajudicial. E fala também da defesa dos direitos individuais e coletivos. Queria, nesse momento, destacar para vocês orientação jurídica e defesa. Qual é a diferença? Quando se fala em orientação jurídica, estamos falando numa atividade extrajudicial. Muitas das vezes o cidadão procura a Defensoria Pública para um ofício de gratuidade, para pedir uma assistência, uma orientação sobre que procedimento tomar, saber quais são os seus direitos e seus deveres, e não necessariamente a propositura de uma ação judicial. Então, essa atividade que o defensor presta é uma atividade de consultoria, de assistência jurídica ao cidadão, que não implica necessariamente uma ação judicial. Então, orientação jurídica, subentenda-se, uma via extrajudicial. E quando se fala defesa em âmbito do Poder Judiciário. Então, existem dois momentos: o que antecede a propositura de ação e a assistência do defensor prestada em âmbito judicial. Fala-se que a Defensoria Pública tem uma função de assistência jurídica extrajudicial e judicial. Ok? Esse esclarecimento inicial é importante. Mas quero dar um grande destaque a vocês sobre atribuições que vieram aí na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 80 de 94, que é promoção dos direitos humanos, a defesa em âmbito extrajudicial e a defesa dos direitos coletivos. Destaque essas três atribuições, ok? Pelo texto da Constituição de 88, alterado pela Emenda Constitucional 80, cabe à Defensoria Pública promoção dos direitos humanos, atuar em âmbito extrajudicial e a defesa dos direitos coletivos. O tópico direitos humanos, ele já constou na Lei Orgânica Estadual, porém, em âmbito nacional, ele foi constitucionalizado por força da Emenda 80. Então, quais são as consequências da Emenda 80 sobre a função da Defensoria? Típica pergunta de prova. Quais são as consequências? O que trouxe a Emenda 80 no que se refere à função da Defensoria Pública? Ora, a Emenda 80 colocou no rol das atribuições do defensor três dados importantes, três itens. Qual? Promoção dos direitos humanos, defesa extrajudicial e a defesa dos direitos coletivos. Esses três elementos, essas três funções, elas já estavam na Lei Orgânica Nacional, sendo que foi a Emenda Constitucional 80 que constitucionalizou essas atribuições. Até então, essas atribuições estavam no plano da lei. Com a emenda, essas atribuições se foram para o plano constitucional. Temos então o quê? A chamada constitucionalização dessa tríplice função institucional: promover direitos humanos, a defesa em âmbito extrajudicial, assim como também a defesa dos direitos coletivos. Isso é muito importante e vamos detalhar mais à frente.
Paralelo a isso, né, fala-se também que a defesa é integral e gratuita. A questão da gratuidade vamos desenvolver. E está aqui, ó, o tomador do serviço. Quem é o tomador do serviço? O tomador do serviço da Defensoria Pública é o chamado necessitado. Há quem diga também hipossuficiente. No nosso próximo bloco, nós vamos dissecar um pouco mais sobre esses institutos, ok?